Hoje nós vamos trabalhar o texto que está em 1 Pedro 4, do versículo 1 ao versículo 6. 1 Pedro 4, do verso 1 ao verso 6. Que diz o seguinte: portanto, uma vez que Cristo sofreu corporalmente, armem-se também do mesmo pensamento, pois aquele que sofreu em seu corpo rompeu com o pecado, para que no tempo que lhe resta, não viva mais para satisfazer os maus desejos humanos, mas sim para fazer a vontade de Deus. Amém? Vamos orar. Senhor, nos dá um culto na Tua presença, como Tu já nos tem dado, e já agora, Senhor, uma mensagem que possamos aprender mais de Ti, a abandonarmos o nosso ego, a glorificarmos o Teu nome. Amém. Você já deve ter acompanhado, ou se você já assistiu um filme, por exemplo, de alguma biografia, você vai ver que na história da humanidade existiram pessoas que se sacrificaram pelo ideal, que literalmente deram a sua vida por aquilo. Sejam as causas mais nobres, ou seja, por exemplo, a de um rapaz que quis bater o recorde de maior tempo jogando videogame. Ele bateu o recorde e depois bateu as botas. Foram quase 3 dias jogando constantemente videogame. Mas você vê que ele se entrega àquilo, e ele morre por aquilo. Ele se entrega a um ideal e parece que aquilo supera qualquer outra coisa na vida. O texto que nós lemos, Pedro vai continuar a falar sobre sofrimento. E a gente sempre pensa, e é natural, que ninguém sofre mais do que eu. Você já pensou desse jeito? Você sabe que a África está se acabando lá com a fome, que a Coreia do Norte tem um ditador que subjuga o povo, mas na hora do seu sofrimento você pensa: meu Deus, por que minha vida é assim? Por que isso acontece comigo? Porque eu vivo desse jeito? Meu Deus, eu vou acabar, ninguém me entende, que mundo cruel, tal. Ninguém sofre como eu. Naquele momento, o seu sofrimento é incomparável. Interessante. E aí, eu partilhando um pouco da aula de discipulado de ontem, é que Cristo nos chama para algumas coisas que são impensáveis na sociedade que vivemos. Por exemplo, ou na igreja que vivemos. Por exemplo, você sabia que Cristo chama você para perder? Deus te abençoe, meu irmão. Dê em dobro. 4 copos com água, meu irmão. Você já viu que Cristo chama você para perder? Ou não chama? E não é perder qualquer coisa. Primeiramente, ninguém gosta de perder. Mas Cristo chama você para perder. Quando Ele diz: aquele que quiser ganhar a sua vida terá que perder aqui. Aqui, onde perder é tão difícil. E Ele chama você para o sofrimento. Ele diz: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. O que Cristo está dizendo: abrace o sofrimento. E por que nós devemos abraçar o sofrimento nesta era presente?
porque nós devemos carregar o sofrimento. Eu quero argumentar com vocês alguns motivos, e como um bom presbiteriano, serão 3. O primeiro deles é: abrace o sofrimento. Cristo abraçou o sofrimento. Veja como o texto começa. Gente, é sério. É muito lindo isso aqui. Veja como o texto começa. Portanto, chegando à conclusão do que já foi exposto anteriormente, Pedro nos diz: uma vez que Cristo sofreu corporalmente, armem-se também do mesmo pensamento, pois aquele que sofreu em seu corpo rompeu com o pecado. O que Pedro nos diz é: olhem para o exemplo de Cristo. Olhem para o exemplo do Cristo de vocês. Em como Ele sofreu aflições em seu corpo. Aí você pode pensar: será que nós só temos que abordar, ou temos que pensar na crucificação? Será que o sofrimento de Cristo só vem à tona na crucificação? Isaías vai colocá-lo como um homem de dores. Um homem que convivia com a dor, que tinha um relacionamento com a dor. Ele não tinha parecer ou formosura, e ele vai dizer: olha, se nós olhássemos para ele, não veríamos nele beleza alguma. Cristo aprende a profissão do seu pai. Jesus aprende a profissão do seu pai, vira carpinteiro, até os 30 anos trabalha como carpinteiro. Depois larga essa vida pesada e vai trabalhar e vai viver ministerialmente e ser rejeitado pela sua nação. Os irmãos dele, os irmãos de Jesus, vão desejar o mal do seu irmão. Ciúme. Ele vai ser traído por um dos seus seguidores e vai ser negado pelo outro. Ele vai apanhar com Azarrogue. Ele vai morrer crucificado. O que é que Pedro está querendo passar para a igreja? Da mesma forma que Cristo sofreu corporalmente, tenham isso por ideal, armem-se do mesmo sentimento, sofrendo corporalmente para a glória de Deus e rompendo assim com o pecado. É interessante porque Pedro vai dizer que estar longe do pecado é sentir também aflições corporais. É sentir dor. É sentir dor. Você já ficou incomodado diante de tentações? Incomodado pelo preço delas? Eu tenho um amigo que ele está fazendo universidade. Sou amigo de universitários agora, né? Só tenho, pelo amor de Deus, gente. Eu estava falando com um adolescente hoje que vocês são a geração mais ocupada que eu já vi na minha vida. Adolescente no meu tempo não era tão ocupado assim. A vida do adolescente na minha idade,
na idade de vocês, quando eu tinha essa idade, e não faz tanto tempo, bem, era jogar futebol, gente. E vejam, né, que pensamento legal. Era uma vida sem pensamento. Mas a maioria da galera não estava preocupado com o Enem ou com o resultado do vestibular. A maioria da galera que nós convivíamos não era tão ansiosa. Teve suas consequências tristes e teve também algumas lições. Mas a geração de hoje, de novo, essa bendita palavra, o mundo em que nós vivemos hoje, o sofrimento chega cada vez mais cedo. A ideia, a concepção de ser pressionado chega cada vez mais cedo. E esse meu amigo, ele faz um curso e ele tem um velho grupo do WhatsApp. E teve uma tarefa, gente, desculpem a palavra agora, tarefa, mas teve um exercício e, gente, colocaram as questões respondidas no grupo. Assim, tire 10. Tire 10. Aqui está o caminho. E esse meu amigo quis fazer o exercício. E aí foi perguntar até que página ele deveria estudar, porque estava em cima da hora. E ele queria saber como é o caminho que eu faço. E aí a pessoa colocou: você já não viu as respostas que nós colocamos? Você está entendendo que a corrupção é algo tão fácil? Você não precisa se esforçar muito. E aí, o exercício era para ser enviado para o professor até meia-noite. Eram 10h30. Você sabe o que, ele falando para mim, o que inundou o coração do meu amigo? 2 pensamentos. Primeiro, eu não vou fazer mais esse negócio. E segundo, eu posso filar tudo. E posso tirar um 10. E quem é que vai saber? E ele disse que isso mexeu profundamente com suas emoções. Bem, pela graça de Deus, Deus o livrou desta tentação. Mas é interessante como quando somos tentados, nós só sofremos alguma dor no nosso corpo. O que Pedro está dizendo? Abracem essa dor. Abracem essa dor rompendo com esse pecado. Abracem essa dor rompendo com a corrupção, por exemplo. Esse rapaz tirou um 8,5. Milagre de Deus. Estudou, de última hora conseguiu acertar as questões. Mas e se ele tivesse tirado um 5? Você diria, ele foi reprovado. Mas é muito melhor ser honesto e ser reprovado diante dos homens, mas estará aprovado diante de Deus. Vale muito mais a pena tudo isso. E o que Pedro está dizendo é: veja, olhe para Cristo, Ele é o exemplo, olhe como Ele abraçou o sofrimento corporal, faça você o mesmo, arme-se, tenha isso por ideal, arme-se disso e sofra para a glória de Deus. Pague o preço. É uma linguagem antiga no evangeliquez, né? No dicionário evangeliquez pague o preço, cave o seu poço. Não sei se Mateuzinho já ouviu essa. Cave o seu poço. Mateus também já ouviu. Já ouviu. Cave o seu próprio poço. Quer dizer, batalhe, sofra.
mas não peque. Rompa com o seu pecado, abrace o sofrimento, porque Cristo abraçou também. E por que ele faz isso? E por que o crente deve fazer isso? É para responder uma das perguntas mais comuns na idade de vocês: qual é a vontade de Deus? E a gente encontra crente fazendo de tudo para encontrar a vontade de Deus. Eu vou fazer 3 vigílias. 3 vigílias. Aí o cara se lembra, não, 3 não. Eu vou fazer 6 vigílias. 6 não dá, que 6 é o número do homem. 666. Eu vou fazer 7. É 7. O negócio é quando a gente faz 7. Só dá certo quando a gente faz 7. Campanha. E agora tem a campanha de 3 vezes 7, que é 21, né? 21 não sei o que mais lá, 21 não sei o que mais lá. Tem que ser esse número com 7, múltiplos de 7, né? Não dá certo não. Se for múltiplo de 6, não é pecado. Mas múltiplo de 7 é santo. Entendeu? Então, fazem essas campanhas, vão aos mais diversos lugares, sabe? Há congressos aí que eu não vou falar, vai ter João Pessoa, não vou falar. Mas procuram tudo isso. E o que é que Pedro nos diz? Você quer encontrar a vontade de Deus? Rompa com o pecado. Corte relacionamento com o pecado. Ele vai dizer no versículo 2: para que no tempo que lhe resta, no tempo que resta a vocês, não viva mais para satisfazer os maus desejos humanos, mas sim para fazer a vontade de Deus. E isso, é claro, em que sentido? Leia a Bíblia, descubra a vontade de Deus na Sagrada Escritura e pratique essa vontade. Seja um crente prático, irmão. Não teórico. Não bom de discurso. E aí vai uma crítica. Não um calvinistazinho de Facebook. Se é que você me entende, coloca lá 5 pontos de calvinismo, posta pregação chocante, pregação arrepiante, pregação desmentizante, sei lá, alguma coisa tipo assim. Tem que ter antes para dar rima. E não vive nada daquilo, e está alheio àquilo. Sabe citar Piper, Sproul, C.S. Lewis, Nárnia, tudo. Mas não vive. Não vive. Critica os arminianos, fala mal do pentecostal e não tem amor no coração. Ainda é carnal. Rompa com os maus desejos. Rompa com o desejo de ser idolatrado. Rompa com o desejo de ser reconhecido. Rompa com o desejo de pecar contra Deus em prostituição. Rompa com os desejos que só satisfazem a carne. E faça, viva, cumpra a vontade de Deus. Você enxerga o Cristo cumprindo a vontade do Pai? Talvez você não observe isso em Jesus. Mas você já leu aquela passagem do Getsemane? Poucas horas faltam para Cristo ser preso. E ele vai orar. E sabe o que ele pede? Senhor, se possível for, passe de mim este cálice. O que Cristo está pedindo, e aí a gente tem que compreender biblicamente, é que Deus não derrame a ira dele na cruz. E o texto vai continuar aqui. Jesus ora mais uma vez e: Senhor, se for possível, se houver outro jeito, sabe, passa de mim esse cálice sem que eu beba. Mas, todavia, não seja feita a minha, mas a tua vontade. Cristão, sabe para que você está aqui? Para fazer a vontade de Deus.
E a vontade de Deus é a contra-vontade do mundo. A vontade de Deus é uma resposta santa à vontade perversa do mundo. Se seus amigos colam, não cole. Se seus amigos mentem, não minta. Se seus amigos se juntam para falar fofocar, não fofoque. Como diz eu acho que tem coisas, Cavalcante, que são o cúmulo do absurdo. Você vê no Facebook, por exemplo, um site cristão chamado Fuxico Gospel. Como é que um fuxico pode ser santo? Como é que um fuxico pode ser evangélico? Se a Bíblia diz, não, cristão, abençoado de Deus, não fofoque. Não viva para os seus maus desejos. Não viva para isso. Viva para satisfazer a vontade de Deus. Olhe para Cristo. Ele poderia ter chamado anjos, como ele disse a Herodes. Ele poderia ter feito tudo o que ele quisesse para que aquilo ali acabasse, o sofrimento não acontecesse. Gente, Jesus tinha poder para acabar com a dor. Ele tinha esse poder para dizer, peraí, eu não quero mais. Eu não quero mais. Parou. Ele tinha poder para estar até hoje pregado naquela cruz e vivo. Mas o que é que ele faz? Ele abraça o sofrimento, ele abraça a dor e ele se entrega à morte. Segundo motivo, abraça o sofrimento. Porque você não vive mais no passado. Versículo 3. No passado vocês já gastaram tempo suficiente fazendo o que agrada aos pagãos. Naquele tempo, vocês viviam em libertinagem, na sensualidade, nas bebedeiras, orgias, farras e na idolatria repugnante. Eles acham estranho que vocês não se lancem com eles na mesma torrente de imoralidade e por isso os insultam. O que Pedro continua dizendo, ele quer dizer o seguinte: cristão, você vai sofrer, porque você não vai ser igual aos demais. Você já pensou em quem era você antes do Evangelho? Alguns aqui, antes de serem crentes, eram crentes, né? Antes de conhecer o Evangelho, estavam na igreja. Como era o meu caso. Não havia coisa mais chata no mundo do que a igreja. Na realidade, minha mãe, quando era domingo, e eu ia ao domingo geralmente, eu passei alguns meses tendo dor de barriga todo domingo. Dava 6h30, eu adoecia. Era um negócio incrível assim. 6h30, minha mãe, vamos para a igreja. Ai, mãe, eu estou doente. Aí sabe o que me fazia ir para a igreja? Assistir um filme de terror. Eu digo, meu Deus. Ai, meu pai, eu vou para a igreja agora. Quando eu ia para a igreja, então, poxa vida, velho. 2 horas. Podia ser em meia hora. Mas são 2 horas. Lia a Bíblia para quê? E aprendia as perguntas para quê? Me amostrar. Respondia as perguntas só para dizer que eu sabia. Ganhava prova eu acho que eu ganhei uns 2 campeonatos de perguntas bíblicas na igreja. Para quê? Só para o prêmio.
Você está entendendo o que eu estou dizendo? Você pode estar aqui e isso aqui não significar nada para você. Isso ser uma tremenda, uma baita de uma perca de tempo. Mas o que Pedro chama? Ele diz que eu e você, no passado, perdemos tempo demais com isso. Para que agora nós venhamos a voltar às mesmas práticas. Em certo sentido, não perca seu tempo perdendo tempo no culto. Como? Use o culto para o que ele foi direcionado. Adore a Deus aqui. Aqui nós estamos como santos. Não deseje mais a vida passada. Aquilo já era, aquilo passou. Eu sei que as pessoas estranham você. E é interessante, gente. Esse livro foi escrito há quase 2000 anos. E Pedro vai dizer, olha, as pessoas de fora vão estranhar quando vocês não praticarem as coisas que elas praticam. Parece que Pedro escreveu essa carta ontem. Porque nada mudou. Você já viu como ser cristão, para muitos, é ser estranho? Ah, porque você não vai ficar com o fulaninho? Não, porque nós evangélicos, né? Nós evangélicos já não ficamos. Nós oramos e namoramos. Espero que continue assim. Ah, e fulaninho? Menina, aquilo é um gato, né? É um gato. É um gato. Não vai ficar com ele, não. Não, ele não é crente. E nós evangélicos namoramos com crente. Meu irmão, aquela boizinha tá quebrando na tua, boy. Tá ligado, não, é? Oxi. Vai fazer nada? Não vou não, porque eu sou crente. Cara, vai ter uma festa de 15 anos. 15 anos. E gente, isso pra mim é um absurdo. Eu tava na parada de ônibus, 3 moleques que ainda deviam estar assistindo Bom Dia e Companhia, sabe, ligando para ganhar a PlayStation. 3 moleques, meu irmão, pra balada ontem, cheguei de 4 horas, não é 4 horas da manhã, 4 horas da manhã em casa, velho. Meu irmão, minha mãe lá, eu digo, não sei o que, tal. Eu digo, gente do céu, o que é que uma criatura dessa está fazendo da vida? É só nos drinks. Meu Deus. Gente, você entende o tamanho da devassidão? No SBT, 2 crianças namorando. Cresça, meu filho, vai crescer, vai ser homem, vai ser mulher para poder querer namorar. Mas 2 crianças. Isso é o padrão comum do mundo. O que Pedro está dizendo é: sejam estranhos, sejam diferentes. Não vivam conforme o padrão que o mundo oferece. Se o mundo diz que é certo mentir, a Bíblia diz que não é. O seu padrão é outro. O seu padrão é bíblico. Você não vive mais na correnteza, na torrente de imoralidade dessa sociedade. Você não vive mais em bebedeiras, você não vive mais no meio da fofoca, você não vive mais no meio de lugares pornográficos, não, você não vive mais nesses locais. E eu quero dizer a você, falando cara a cara para você,
A gente encontra uma sociedade hoje que diz cada vez mais que nós temos que, uma igreja hoje que diz que cada vez mais nós temos que falar a linguagem do mundo ou estabelecermos canais de comunicação. Eu concordo que a igreja tem que falar a sua cultura. Nós não podemos querer falar no ano 2017 como se nós estivéssemos em 1817. Mas nós não estamos aqui para satisfazer cardápios mundanos. A igreja não é um restaurante onde o cidadão diz, eu quero que ela seja assim, e ela vai ser. Não, a igreja é a noiva de Cristo, e a noiva de Cristo tem um padrão. A noiva de Cristo vive de um jeito, e a noiva de Cristo será julgada, criticada, escanteada, e por vezes até será motivo do mundo se escandalizar. Porque ela é a noiva de Cristo. Ou é dessa forma, não dá. Ou é dessa forma, ou não se vive. Ou é dessa forma, ou não é evangelho. Então, cristão, pense profundamente em quem você deve ser no meio de quem lhe cerca. Pense profundamente. Você deve, como falamos semana passada, estar pronto para responder quando alguém lhe perguntar qual a esperança que está em você. Abrace o sofrimento, mesmo que ele leve você à morte. Versículos 5 e 6 nos diz o seguinte: contudo, eles terão de prestar contas àquele que está pronto para julgar os vivos e os mortos. Por isso mesmo, o Evangelho foi pregado também a mortos, para que eles mesmos julgados no corpo segundo os homens, vivam pelo Espírito segundo Deus. Pedro está dizendo, essas pessoas que vivem dessa forma, não pensam que um dia estarão diante de Deus. E eu disse para os pré-adolescentes domingo passado, vocês já imaginaram que um dia vocês estarão diante de Deus? Isso não causa, no mínimo, um tipo, poxa. Porque toda vez que eu penso isso, eu falo para mim mesmo, poxa vida. Um dia eu estarei diante de Deus. Essa realidade aqui não vai ser mais nada. Então, sei lá, de repente eu não vá ao Beto Carreiro até Jesus Cristo me levar ou ele voltar. Talvez eu não vá no Marvel Studios até Cristo voltar. Talvez eu não acompanhe várias coisas. Mas isso não deve ser a nossa preocupação. Talvez Cristo volte e você não tenha se formado ainda. Já pensou? Poxa vida, Jesus. Mas 4 anos se eu voltava, estava legal. Mas o que eu quero dizer com o que Pedro fala aqui? Antes de pensar em qualquer coisa, pense, um dia eu vou prestar contas a Deus. Um dia você e Deus terão um tete a tete. Um olho no olho. Pela misericórdia de Deus, aqueles que estão em Cristo já estarão salvos. Mas aqueles que morrerem sem Cristo estarão diante de um duro juiz. E aí Pedro vai finalizar dizendo, por isso que o Evangelho foi pregado a mortos. E aí existem 4 interpretações para esse texto. Eu vou ficar com a de Simon Kistemaker, que vai nos dizer que essa ideia é que naquele tempo pessoas já haviam morrido por conta do Evangelho. Esse Evangelho que foi pregado a mortos, Pedro está falando dos mortos que morreram por conta
da fé. Os mártires. Eles foram julgados pelos homens como pessoas más, pessoas que estavam desviando a conduta do império, ou se desviando da religião em que cresceram. Mas, para com Deus, eles foram tidos por justos. Como eu quero concluir a pregação de hoje? Você estaria disposto a morrer pelo Evangelho? Cristo é mais precioso que a sua própria vida. Cristo é mais precioso que os seus ideais. Cristo é mais precioso que a sua universidade. Cristo é mais precioso que sua roda de amigos, para que você possa ser um mártir. Que tipo de evangelho nós vivemos? Eu sempre gosto de me lembrar da história de Jim Elliot. E a frase mó dele que é: não é tolo aquele que dá o que não pode reter para ganhar aquilo que não pode perder. Dê a sua vida. Dê a sua vida a Cristo. Perca a sua vida por Cristo, para a glória de Cristo. Vamos adorar a Deus e em seguida nós vamos estar orando. Não, vai lá mesmo. É melhor orar depois. Não é um momento, não. Tá. Vamos ficar de pé? Vamos, em espírito quebrantado, louvarmos a Cristo por toda a sua preciosidade, por todo o seu valor. Porque tu estabelecesse um padrão, Pai. E o teu padrão é bom. Mas nós, com o pecado, quebramos o teu padrão. E nos distanciamos de ti. Mas através do teu Filho, Senhor, através do sacrifício de Jesus, nós voltamos a esse padrão. Que nós possamos responder, Senhor,
diariamente ao Evangelho. Estarmos dispostos a pagar o preço para vivermos para a Tua glória. Em Teu nome que eu te peço, em nome de Jesus, Teu Filho. Amém.